Faltando pouco mais de 70 dias para as eleições, o presidente, candidato à reeleição, reforça uma teoria conspiratória, amparada em zero evidências, para desacreditar o sistema eleitoral. Essa história parece familiar, né? E é mesmo. Aconteceu nos Estados Unidos em agosto de 2020, quando Donald Trump contestava a votação pelo correio, prevista na lei americana e que foi importante para assegurar o direito ao voto durante a pandemia. O presidente Donald Trump tem atacado o sistema. Ele diz que o voto por correio vai causar fraude generalizada. Atrás em todas as recentes pesquisas nacionais, ele sugeriu que a eleição seja adiada até o fim da pandemia. Especialistas alegam que a acusação é infundada e que Trump está abrindo caminho para contestar o resultado das urnas em novembro. Aqui a história se repete com outras alegações. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro centra fogo, e não é de hoje, nas urnas eletrônicas. E faltando um pouco mais de 70 dias para as eleições, levou essa narrativa falsa, contestada não só pela Justiça Eleitoral, mas também por peritos, delegados da Polícia Federal e procuradores da República, a um novo patamar. Foi na segunda-feira, perante ao menos 40 embaixadores estrangeiros no Palácio do Planalto. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu o meu nome. E as comparações entre a cartilha de Trump e a de Bolsonaro se tornam inevitáveis. O próprio presidente do Brasil já fez questão de pôr a urna eletrônica como fator de desestabilização das eleições por aqui. Foi no dia 7 de janeiro de 2021, um dia depois da morte de 4 pessoas durante o ataque de apoiadores fanáticos de Trump ao Capitólio. O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Afinal, até que ponto Bolsonaro segue à risca a cartilha de Trump? Quais são as diferenças entre os cenários eleitorais em 2020 nos Estados Unidos e em 2022 no Brasil? E como se comparam os papéis de políticos e militares nesses dois contextos? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Cristina Pessequilo, e com o colunista Bernardo Melo Franco. Fique com a gente. Professora Cristina Pessequilo, em meados de agosto de 2020, que vem a ser um recorte de cerca de 75 dias antes das eleições americanas, o então presidente Donald Trump lançava teorias infundadas de fraude sobre o voto pelo correio. Lá nos Estados Unidos existe essa modalidade, né? E aí ele tentava lançar dúvidas sobre o resultado do pleito mais à frente. Dá para dizer que é a mesma coisa, a mesma estratégia que o presidente Bolsonaro tenta fazer hoje aqui no Brasil? A estratégia do presidente Bolsonaro é muito similar à do Trump e ele ainda conta com uma trajetória muito longa de tentar desacreditar as urnas eletrônicas. Então, é algo que já vem sendo caracterizado como um discurso da presidência, mesmo antes da proximidade da eleição. No caso do Trump, essa tática ela foi utilizada quando ele percebeu que haveria o risco dele perder a eleição em 2020. Então, foi algo que ele meio colocou na mesa, né, como uma espécie de último tiro, né, para tentar resolver essa situação. Aqui não, aqui é realmente um padrão de comportamento recorrente e que já vem sendo até criticado por diversas instituições e partidos políticos e a sociedade civil em geral. Embora o próprio presidente Bolsonaro acentue as suas falas conspiratórias sempre quando ele está mais em baixa, seja em popularidade ou até mesmo nas pesquisas eleitorais. Agora, na sua avaliação, como essas repetidas insinuações de fraude, lá no caso dos Estados Unidos, influenciaram os trumpistas que viriam a atacar o Capitólio, né, no dia 6 de janeiro, quando o Congresso americano oficializava a vitória do Joe Biden?
A invasão do Capitólio nos Estados Unidos foi justamente uma ação em resposta às ações do Trump durante esse período eleitoral do segundo semestre de 2020. And I've said very strongly that mail-in ballots are going to end up being a disaster. Small elections were a disaster. Small, very easy to handle elections. Então, há uma tática da extrema-direita de inflamar suas bases. O que acontece? Quando esses candidatos, né, mesmo que eles estejam à frente da máquina pública, eles começam a perceber que o apoio deles não consegue se estender além da bolha, que é a bolha tradicional, na qual eles têm votos que não vão perder nunca, eles apelam para uma mobilização radical dessa bolha. Então, é isso que está acontecendo no Brasil, assim como aconteceu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos nós tivemos ainda um agravante que parte da retórica do Trump, ela ainda vinha sendo bastante utilizada por outros membros do Partido Republicano. Então, aqui no Brasil, ainda que isso venha da presidência, ainda há um certo receio de outros candidatos tentarem repetir esse discurso. Nos Estados Unidos, não. Grande parte do Partido Republicano, ela foi capturada justamente por esse discurso de Trump. Então, a desconstrução das instituições nos Estados Unidos, ela foi rápida e contou justamente com esse apoio da bolha, que é a mais radicalizada que apoiava a presidência Trump. Professora, nesse mesmo dia 6 de janeiro, o vice-presidente Mike Pence teve uma atuação determinante para que o resultado das urnas fosse respeitado, justamente porque ele não sucumbiu à pressão para aderir ao golpe pretendido pelo Donald Trump. Como é que a senhora avalia a atitude do círculo mais próximo ao Trump, inclusive o Mike Pence, nesse período aí que antecedeu a disputa? Teve complacência? E essa complacência ajudou o Trump a chegar tão longe? Eu acredito que sim, Carolina. Eu acho que a postura do Mike Pence durante toda a presidência, não só nos últimos anos da gestão Trump, ela foi muito complacente. E houve até ataques pessoais do Trump contra o Pence, mesmo quando o seu vice-presidente não tinha nenhuma postura que efetivamente contrariasse. O Trump, ele é um clássico exemplo de um político, né, e de um outsider, né, que virou político, que durante toda a sua trajetória como candidato à presidência, como presidente, abusou demais, né, dessa complacência do sistema. Depois, quando chega, né, lá na posse do Biden, no pós-6 de janeiro, aí parece que todo mundo acorda e diz, não, agora nós vamos ter uma postura diferente, não vamos mais permitir que o Trump avance as linhas constitucionais e o respeito à democracia americana. Trump, que estava acostumado a dar ordens como se Pence fosse um empregado dele, disse para o vice suspender a sessão conjunta do Congresso e mandar os resultados de volta aos estados para mudar os votos no colégio eleitoral e reeleger Trump. Pence respondeu que isso não é permitido pela Constituição. Mas se a gente for contar todo esse período até 6 de janeiro de 2021, eu diria que ainda começa lá em 2015, quando ele anuncia pela primeira vez que ele quer ser pré-candidato à presidência. Então, de 2015 a 2020, os abusos do Trump contra as instituições, contra a credibilidade do sistema americano, de uma maneira geral, o sistema político, o legislativo, o judiciário, ela foi sistemática. Eles só mudaram de posição depois. E aí já é muito tarde, porque a bolha ela já estava inflamada e toda essa movimentação ocorreu lá no Capitólio. Professora, falar um pouco das Forças Armadas nos Estados Unidos e, de certa forma, a gente acaba refrescando a memória de muita gente por aqui, né? Qual foi o papel do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Mark Milley, né? Que num momento bastante crítico nos Estados Unidos, ele acabou rejeitando, né, o pedido do Trump para colocar as tropas nas ruas de Washington. Mas esse mesmo general, ele acabou atravessando a rua em Washington, fez uma caminhada super provocativa com o Trump até uma igreja muito perto da Casa Branca. Como foi esse papel das Forças Armadas que acabou culminando num afastamento muito importante da cúpula da força do próprio ex-presidente Donald Trump?
Perfeito, Roberto. É muito interessante a evolução do papel das Forças Armadas em toda a crise que envolveu a invasão do Capitólio e também os episódios eleitorais. E esse papel ele vai ser reiterado como garantidor da Constituição também mais para o final. Né? Há um racha dentro das Forças Armadas americanas também. Lógico que lá os apoiadores do Trump eles são minoria, né? Eles não constituem uma grande parte, né, das Forças Armadas, mas nós tínhamos nomes, né, como você mencionou, do Miller, que estava em cargos de alto escalão e que durante um certo tempo apoiaram abertamente. Essa caminhada que você menciona da Casa Branca para a igreja, todo aquele show, né, que foi feito, e lembrando que foi feito durante um protesto contra o racismo nos Estados Unidos, né, afrontando o movimento Black Lives Matter, foi também um ponto baixíssimo da democracia americana em 2020. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas pediu desculpas hoje por ter participado de uma caminhada até uma igreja ao lado de Donald Trump. Mark Milley afirmou que o gesto foi um erro e deu a impressão de que as Forças Armadas estão envolvidas na política. Ele foi condenado, né, por grande parte das Forças Armadas, por grande parte de nomes tradicionais, históricos, né, nos Estados Unidos, mas foi um precedente muito perigoso aberto. E ainda hoje nós observamos que não só nas Forças Armadas, mas em grande parte de forças de segurança, tanto locais, né, prefeituras, estados, quanto nacionais, ainda apoiam esse discurso trumpista, que é um discurso extremamente radical. Então, essa infiltração da extrema-direita nas Forças Armadas já ocorreu lá. O que acontece é que ainda tem predominado a lógica constitucional, a lógica das instituições, e a maioria não adere a esse discurso. Mas é um fator preocupante e eu diria até inédito na história norte-americana. Doutora, se a senhora pudesse traçar um paralelo, né, entre o que aconteceu na eleição americana de 2020 e o que a gente está vendo aqui no Brasil em 2022, em termos de semelhanças e diferenças. A senhora já disse que o discurso é muito parecido, a gente tem uma complacência das instituições também semelhante. Mas aqui no Brasil, o Bolsonaro, para completar, ainda ganhou um cheque em branco do Congresso de mais de 40 bilhões de reais, né, para uma série de medidas populistas. Quais são as diferenças e as principais semelhanças entre essas duas histórias eleitorais? Eu acho que as semelhanças, elas convergem no sentido de todo esse movimento da extrema-direita transnacional, de você colocar em xeque as instituições, sua credibilidade, o processo eleitoral em si, e já avisar que, independentemente do resultado, se esse resultado ele for de alguma forma desfavorável ao seu grupo político, significa que houve fraude, né? Então esse é um discurso que vem sendo propagado pelo Trump desde a época da eleição, mas que na verdade, se a gente for retomar alguns políticos de extrema direita no mundo, já vinha acontecendo. Então aí pensando na França, na própria Hungria, na Polônia, ou seja, a não aceitação do resultado eleitoral e a produção sempre de muitas fake news, não só sobre o processo em si, mas sobre outros candidatos, sobre opositores, o negacionismo, que é tanto o negacionismo científico como o negacionismo da própria humanidade. Então, o que o Brasil faz, ele tem uma ligação direta com esse movimento de extrema-direita transnacional e que o Trump passou a simbolizar, né? Mas ele, na verdade, não foi o primeiro, ele foi o mais grave, até por estar localizado nos Estados Unidos. Então, sempre uma produção de mentiras, uma negação da realidade. Então, essas são as semelhanças. A diferença que eu acho é justamente no papel das instituições. Embora nos Estados Unidos tenha havido uma certa tolerância, né, de instituições, até mesmo de organizações da sociedade civil, que em muitos momentos classificaram o Trump como uma piada, houve, no final das contas, uma certa unidade, né, do executivo, do legislativo, do judiciário, porque se colocou na mesa uma realidade muito concreta, de que os Estados Unidos eles poderiam se tornar um país que sofreu um golpe de Estado. E a partir daí, essas instituições, até por serem um pouco mais sólidas que aqui, elas acabaram se sobrepondo, né, tanto que ainda, se a gente for observar, tem um julgamento, né, sobre
sobre o 6 de janeiro do Capitólio, existem depoimentos que mostram como todo esse processo do golpe ele foi sendo preparado, então há uma contra-reação, né? O Trump até tentaram tirá-lo uma segunda vez do cargo por um impeachment, sendo que ele já tinha saído do cargo. Professora, uma pergunta mais especulativa para a gente terminar. O que a senhora espera dos comunicados desses embaixadores estrangeiros, às suas bases, a seus presidentes, em relação ao que aconteceu no Palácio do Planalto na segunda-feira? Vou até me valer de uma expressão sua. A senhora acha que eles vão levar isso em tom de piada ou de uma séria ameaça à democracia no Brasil? Eu acho que eles vão levar em tom de uma séria ameaça para o Brasil, né? No sentido de que a democracia brasileira realmente está ameaçada e que isso vem sendo um histórico de problemas, na verdade, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Desde 2016, se a gente for pensar, nós estamos vivendo solavancos constitucionais. Então, quando a gente tem uma coisa completamente fora do script, em termos democráticos, e também, né, no rito da diplomacia, no rito de um comportamento que se espera de uma relação de um chefe de Estado com embaixadores que estão servindo no país, isso significa uma quebra, uma ruptura. Então, por mais que a gente considere óbvia a possibilidade de que alguns vão dizer, não, foi uma piada, não precisamos levar a sério, eu acho que a quase totalidade deles vai reportar aos seus países de origem que a situação brasileira é uma situação fragmentada, de crise política, de crise econômica e mesmo social e de ameaça às instituições democráticas. Professora Cristina Pessequilo, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, professora. Abraço, tchau. Bernardo Melo Franco, você acredita que o Bolsonaro imita o Trump na cara dura mesmo? Porque lá o Trump não prevaleceu, né? Será que o Bolsonaro compreende que aqui pode ser diferente? Olha, parece que sim, Maltic. O Bolsonaro falou no dia 7 de janeiro, um dia depois daquele episódio da invasão do Capitólio, que se não houvesse voto impresso no Brasil, aqui em 2022 ia acontecer coisa até pior. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Então, está claro ao longo desses últimos anos que o Bolsonaro várias vezes imita a cartilha que levou o Donald Trump ao poder e que depois também organizou as ações da extrema-direita em outros países, que ele usa muito como referência, como Hungria, como Polônia. Então, eu vejo sim uma tentativa de reprisar esse filme. Claro que tem muitas diferenças entre os dois países. A democracia americana é muito mais consolidada do que a nossa, até por uma questão de decurso de tempo. Né? As Forças Armadas nos Estados Unidos se mantiveram à parte desse processo. Aliás, se recusaram a participar daquela tentativa de golpe ou aquele levante ali incentivado pelo Donald Trump. A dúvida que a gente tem no Brasil é como é que vai ser o papel dos militares aqui. Porque desde que o Bolsonaro começou a fazer ataques ao sistema eleitoral, aos tribunais superiores, ele tem recebido solidariedade pública, pelo menos daqueles generais da reserva que integram hoje o primeiro escalão do governo. Agora, Bernardo, e na ala política? Porque nos Estados Unidos, a professora Cristina Pessequilo até fez uma observação de que lá muitos membros do Partido Republicano até hoje são adeptos daquelas teorias conspiratórias do Trump. Aqui, claro que a gente tem um núcleo bolsonarista ali mais raiz, mas tem um apoio circunstancial do Centrão porque vê vantagem em apoiar o Bolsonaro e recebe dinheiro, emendas, enfim, para isso. Depois desse episódio com os embaixadores, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não se manifestou. Até que ponto o Centrão está fechado realmente com o Bolsonaro ou pode ter algum gatilho para que eles abandonem o barco se perceberem que a situação fique insustentável? Olha, Carol, o Centrão tem como sua característica principal o adesismo. Né? Adere a qualquer tipo de governo, seja de esquerda, de direita ou de centro. Eu não acredito que o Centrão esteja na oposição a um eventual governo Lula ou um governo de outro candidato que consiga se eleger em outubro. Agora, também acho que é um certo risco a gente dar por garantido que o Centrão tem uma forte convicção democrática, como se a gente contasse com a convicção democrática, né, com o apego do Centrão à democracia para salvar a República no caso de uma tentativa de golpe. Não acredito nisso, acho que
tem muito em comum, inclusive, entre essa base de sustentação do Bolsonaro hoje com a base de sustentação da ditadura, da Arena, depois PDS, que, aliás, vai se transformar no PP, que hoje é o principal partido de sustentação do Bolsonaro no Congresso, é o partido do Arthur Lira, presidente da Câmara. Então, acho que é um certo auto-engano, uma certa tentativa de fazer uma profecia autorrealizável de que o Centrão, na hora H, vai pular fora do golpe. Não vejo isso com tanta segurança e acho que, se a gente depender disso, a gente pode acabar quebrando a cara em outubro. Quer dizer, está muito claro nesse momento que as vantagens que o Bolsonaro ofereceu e oferece ao Centrão nesse governo, especialmente materializadas pelo orçamento secreto, elas não vão continuar existindo dessa forma no caso de transição de governo, de uma mudança para um novo governo. O ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas, já deixou claro que quer acabar com o orçamento secreto. Então, está muito evidente que o Centrão tem muito a perder no caso de uma derrota do Bolsonaro. Mesmo que ele continue a ganhar de alguma forma, não vai ganhar com tanta facilidade como tem sido nesses últimos anos. Em absoluto, jamais, em tempo algum, seremos revisores de eleições. E tudo que a gente tem feito é seguindo rigorosamente, senador, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Bernardo, ainda falando um pouco mais dos militares, que é um tema bem importante aqui no Brasil, o presidente tem tido o respaldo do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, para levar adiante essas especulações sobre supostas vulnerabilidades jamais provadas da urna eletrônica. E o próprio Bolsonaro faz questão, sempre que pode, como fez na segunda-feira, de criar esse imaginário de que as Forças Armadas como um todo estariam do lado dele nessa narrativa. Será mesmo? Acho que essa é a grande incógnita. Ninguém sabe dizer com precisão o que está acontecendo nesse momento dentro dos quartéis. Como é que as Forças Armadas, os oficiais superiores da ativa vão se comportar no caso de uma tentativa de ruptura institucional. O que para mim parece claro é que tem um grupo forte de generais de 4 estrelas que chegaram ao topo da carreira, hoje estão reformados, integram ali o núcleo do governo Bolsonaro e que estão dando força, sim, a essa estratégia golpista. Não só em retórica, como na própria tentativa de semear essa inquietação, esse movimento de insubordinação contra as urnas dentro do meio militar. Isso para mim está muito claro e tem 3 participantes principais nesse jogo. Um é o general Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da Defesa. O outro é o general Augusto Heleno, chefe do GSI, e o terceiro é o general Walter Braga Neto, que até o começo desse ano era o ministro da Defesa e que agora será, provavelmente, o vice na chapa do Bolsonaro. Então, está claro que há uma geração de generais que chegaram ao topo da carreira ali entre 2016 e 2017, ocuparam juntos o alto comando, foram para a reserva e entraram no governo Bolsonaro. Eles ainda são muito influentes dentro dos quartéis. Eles falam, sim, por uma geração importante que até pouco tempo estava em cargos de comando na Força Terrestre, especialmente no Exército. E daí, porque eu acho que é justificável a preocupação com o comportamento das Forças Armadas no caso de uma tentativa de ruptura institucional em outubro. Você consegue vislumbrar alguma estratégia eleitoral por trás dessa iniciativa do Bolsonaro de chamar os embaixadores, ainda que a gente saiba que a maioria ali não acreditou numa só palavra do que ele disse e que esse tipo de ação contraria a própria recomendação do núcleo político do QG da campanha, né? Que prefere que o Bolsonaro foque na agenda positiva, diga que baixou o preço de combustível, foque em aumento de auxílio emergencial. O Bolsonaro ganhou aí um cheque de mais de 40 bilhões e não está praticamente batendo bumbo em cima da agenda positiva, está focando em questionar a lisura das urnas, né? É um cálculo político, é estratégia, é a parte da personalidade realmente do Bolsonaro? O que está por trás disso? Ele sabe que a radicalização o ajudou a chegar à presidência da República em 2018 e ele continua apostando nisso, apostando até mesmo contra as evidências nessa imagem de um outsider, como se ele fosse em alguns momentos oposição ao próprio governo, né? Como se ele não fosse parte hoje do establishment, como se ele não tivesse apoio da maior parte do Congresso Nacional, do empresariado, enfim, tem esse jogo duplo do Bolsonaro que a hora quer encarnar o poder, quer encarnar aquele que é o dono do orçamento, que distribui benefícios sociais, e ora quer encarnar aquele velho personagem do deputado radical de extrema-direita, do baixo clero, que estava ali contra tudo e contra todos, como se ele fosse um representante do cidadão comum dentro do mundo da política.
Mas já tem uma leitura que essa eleição não é a de 18 e com isso ele não obtém os votos necessários para vencer o Lula, né? E daí o que será que ele pensa quando faz esse tipo de coisa? Olha, Maltic, é muito difícil saber o que o Bolsonaro pensa, né? Às vezes fica difícil até imaginar se ele realmente está pensando quando ele faz certas coisas, quando ele diz certas coisas publicamente. Acho que também é importante a gente observar que esse episódio agora do discurso para os embaixadores, ele acaba demonstrando uma fraqueza do presidente da República, porque aquilo é praticamente um atestado de que ele está sentindo o cheiro da derrota. Alguém que convida o corpo diplomático inteiro, sendo chefe de Estado e se prestando ao papel de achincalhar a imagem do próprio país, quer dizer, vender o Brasil como uma república de bananas, dizer que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, que o judiciário brasileiro não é independente. Nós temos um sistema eleitoral que apenas 2 países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Quando um chefe de Estado se comporta dessa maneira, você vê que, antes de tudo, ele está com medo. Ele está sentindo o cheiro de uma derrota e já está tentando construir um discurso para o dia seguinte. Quer dizer, eu não vou perder porque eu vou ter menos votos, eu vou perder porque a eleição foi roubada. Isso foi feito pelo Trump e isso provavelmente será feito pelo Bolsonaro, caso de fato a eleição confirme o que as pesquisas vão indicando, que é uma derrota dele para o ex-presidente Lula. Agora, a gente sempre fica na dúvida, né? O quanto disso é retórica, o quanto disso é bravata e o quanto disso é ameaça real, né? O quanto que a democracia brasileira de fato está ameaçada. Acho que essa pergunta a gente só vai poder responder com segurança no final desse ano. Mas até agora, ninguém nunca perdeu dinheiro apostando no radicalismo do Bolsonaro. Bernardo Melo Franco, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Bernardo. Grande abraço. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL, da Jovem Pan News e da C-SPAN dos Estados Unidos. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.